Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo, no canal do jornal O Coletivo no YouTube. Olá, eu sou André Lobão e comigo estão Júlia Caldas, Bruno Lima Rocha e Mohamed Ali. Boa noite. Boa noite a todos, bem-vindos. Olá, André, olá, Júlia, Bruno, Leila. Olá, boa noite. No programa de hoje vamos acompanhar os últimos acontecimentos sobre a guerra de Israel contra o povo palestino e também vamos conversar com Leila Salim, que é jornalista e pesquisadora. Mas antes, a gente vai para o nosso editorial. Agora, no Oriente Médio em Revista, editorial. Vamos lá. Bruno, hoje o editorial é com você. Tá bom, André comenta depois. Vamos inverter aqui. Alan, sou eu, tá? Me bota em tela, por favor. Alô? Bom, vamos no off mesmo. Finge que o André tá falando. Tudo bem. No dia... Aí, agora foi. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. No dia 7 de novembro, para quem está no ao vivo na semana passada, foram registrados incidentes com algum nível de gravidade entre duas torcidas de futebol. A ocasião era a Copa da Liga da UEFA, que vale para o Brasil, para a América Latina, a Copa Sul-Americana, a antiga Copa da UEFA. E o jogo era em Amsterdã, capital da Holanda, e a partida era entre o Ajax e um clube israelense, ou sionista, que tem a sede em Tel Aviv, chamado Maccabi Tel Aviv. Tem as cores azul e amarela. O Maccabi Tel Aviv, ele tem uma disputa interna dentro do Estado sionista, sabe que é uma disputa dura, apertada. E tem como grande rival o outro clube, o Beitar Jerusalém. O Beitar Jerusalém já foi considerado o clube mais racista do mundo, a torcida mais racista do mundo. Mas parece que nos últimos anos, pela exposição que teve o Beitar Jerusalém na Netflix, esse título passou para Maccabi Tel Aviv. Como a UEFA protege o direito dos colonos, dos invasores, de disputar a competição esportiva dentro da Europa, um grupo considerável de torcedores, Maccabi Tel Aviv, foi a Amsterdã. A capital holandesa tem uma população de origem árabe e muçulmana muito grande. Na quarta-feira, 6 de novembro, os torcedores, alegremente, gentilmente, de forma pacífica, confraternizando, se dedicavam a perseguir vendedores ambulantes árabes, a gritar palavra de ordem como morte aos árabes, ou a IDF vai ver vocês, ou já não há mais escolas em Gaza porque já não restam mais crianças. Não contentes com isso, tiveram a infeliz ideia de tentar virar um táxi, cujo motorista gritou Palestina livre e foi reconhecido como árabe. O motorista escapou por pouco, seu táxi também. Essa turba, depois, foi fazer uma atividade cultural muito pedagógica, com altíssimo nível de humanismo, como é a única democracia no Oriente Médio, ou seja, foram se deleitar num cassino. Ocorre que esse motorista de táxi convocou seus colegas taxistas, como acontece em qualquer cidade do mundo. E se não fosse a polícia holandesa, os torcedores do Maccabi Tel Aviv já sairiam do seu cassino direto para um hospital, porque eles foram cercados por colegas taxistas que não aceitaram ver um companheiro trabalhador, o seu meio de produção, ser atingido por desocupados, bêbados, vândalos, etc. Não por acaso, no meio dessa turba, tinha reservistas, homens adultos são reservistas em Israel, mas também veteranos do que ele chama da Guerra de Gaza, ou seja, do genocídio de Gaza. Então, ali, provavelmente, como veteranos que serviram em Gaza,
havia uma série de humanistas, pessoas de altíssimo valor humanitário, de um pensamento filosófico avançado, que se dedicaram a matar crianças, bombardear hospitais, destruir escolas, assassinar mulheres, torturar prisioneiros, violentar prisioneiros. Tudo isso em nome da única democracia do Oriente Médio. Tem mais. Durante o jogo, que aliás perderam de 5-0, tiveram também a brilhante ideia de cantar hinos xenofóbicos e irônicos no minuto de silêncio das vítimas da enchente do País Valenciano, de Valência, ao sul da Espanha. Tem mais. Na quinta-feira, o dia seguinte ao jogo, na madrugada de quinta-feira, os humanistas democratas, da única democracia do Oriente Médio, repetiram tudo de novo e foram perseguidos por um grupo de jovens árabes indignados, torcedores indignados, população em geral indignada, com bandeiras da Palestina caçando rua por rua, quadra por quadra. E, mais uma vez, só não aconteceu algo muito mais dramático, tipo que eles fazem em Gaza toda semana, há mais de ano, porque a polícia holandesa colocou 2.600 policiais para escoltar a torcida que saía do estádio, do Ajax. A cidade que essa turba teve a brilhante ideia de cantar hinos anti-árabes e anti-Palestina, até a partida, havia organizado 2.500 manifestações pró-Palestina. Vou repetir. Até o jogo Ajax e Maccabi Tel Aviv, havia organizado 2.500 manifestações pró-Palestina. Mas o editorial não é sobre isso. O editorial é lembrando 2001 na Argentina, que os muros estavam pintados. Fazem xixi na nossa cabeça e os meios de comunicação dizem que é chuva. Pois bem, para surpresa de muita gente, os dados que eu estou citando são do The Guardian, da Inglaterra, tá? Mas para surpresa de muita gente, eis que um grupo de 400 torcedores, 90 e poucos % de homens, com a presença de reservistas, soldados que operaram em Gaza e até agentes do Mossad no meio, ao fazer o que fizeram, perseguir taxista, bater em ambulante, arrancar a bandeira da Palestina, entoar cântico racista, tudo isso que no Brasil é crime, foram taxados de vítimas de perseguição antissemita. Foi assim. Detalhe, eles estavam cantando louvor ao genocídio de semitas, crianças palestinas, trabalhadores árabes, população de origem árabe, no caso, holandesa, árabe e muçulmana. Tem muito pouco muçulmano não árabe naquele país. Enfim, fazem xixi na nossa cabeça e os grandes meios de comunicação, grandes pelo seu tamanho, não pela sua grandeza, incluindo a própria Rede Globo, repete que foi, aspas, antissemitismo. Para encerrar, antissemitismo praticado por invasores europeus que se divertem cantando louvor ao genocídio de semitas, ou seja, de árabes. Está tudo ao contrário. Obrigado, vamos para o programa. Bruno, uma questão que precisa ser também debatida sobre isso que aconteceu, e há tempos isso ninguém releva, é o fato de Israel, principalmente suas equipes esportivas de futebol, times e seleções, não disputam competições que são da Ásia. Disputam essas competições eliminatórias, copas, torneios da UEFA, na Europa. Isso quer dizer o quê? De alguma forma, apresentar uma supremacia em relação aos outros países da mesma região. Por que Israel disputa uma eliminatória de Copa do Mundo na Europa? Por que seus times jogam torneios da UEFA? Por que não jogam em torneios da Ásia? Enfim, merece um debate. Logicamente que a mídia esportiva ocidental nunca aborda isso e naturaliza isso. Mohamed. Bem, é bem colocado, André, né? E Bruno, né? O Estado não é Estado, né? É uma criação da Europa, né? Por isso que eles disputam vôlei, futebol, basquete na Europa, né?
Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Não existe mais escolas do Brasil porque as crianças do Brasil morreram, né? Então é isso que eles gritavam. E uma coisa que tem que se levar em consideração que a sociedade sionista de Israel, ela é doente. Morte aos árabes, eles gritam o tempo todo. Eles são racistas, né? Isso é público, notório. A ONU já, né, colocou que eles são racistas, cometem um genocídio, gritam aos sete ventos, protegidos pela polícia holandesa, esses horrores. Depois o mundo reage e aí gritam, são antissemitas os que agrediram. Não, não são antissemitas. A reação é a mais natural possível contra, né, esses horrores gritados pela torcida. Isso não é torcida. Tinham militares do exército que estiveram em Gaza. O cara que assassinou crianças, ele estava lá no seu glamour dizendo, eu matei crianças, eu pisei lá em Gaza, matei crianças das atrocidades. Engolam. Gente, a sociedade israelense, a sociedade sionista é doente. Ela é doente, ela sofre de soberba. É o mesmo nazismo dos arianos está acontecendo agora, com o sionismo, né, travestido de judaísmo, não tem nada a ver com judeu. O sionismo, ele é uma máquina de moer carne. É uma máquina de moer inocentes. Ela promove as maiores barbáries e vomita isso para o mundo, né, sem papas na língua, sem medo de represália. Eles precisam de represália. A represália é o povo. O Estado não fez nada, o Estado não agiu, o povo agiu. Então, essa é uma reação natural a essa violência que foi cantada aos sete ventos, na cara das pessoas lá na Europa. Apanharam, mereceram. Né? E eu acredito que vai ter mais represálias. Proibiram as bandeiras palestinas nos estádios da Europa. Eu acredito que deveria ser o contrário. Pela moral, bons costumes e tradições, pelo menos em memória das crianças que eles mataram, não poderia ter torcida judaica. Ou, desculpa, israelense, sionista. Né? Ou, melhor, todos os esportes, as federações teriam que expulsar. Começa pelo esporte, FIFA, né, e demais confederações. Expulsem os sionistas dessas confederações. Eles não merecem. Eles sujam a sua confederação. Só um último adendo aqui. Eu acho que, para quem curte futebol, como eu curto, também Bruno, Mohamed, Júlia, não sei se a Leila também curte, diversas partidas amistosas envolvendo jogadores brasileiros já aposentados, como Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Roberto Carlos, entre outros craques, são realizadas há anos em Israel, amistosos. Então, geralmente são coordenadas essas partidas por grupos evangélicos aqui do Brasil, evangélicos sionistas. Então, qualquer um pode observar vídeos de exibição de Kaká, Roberto Carlos, Ronaldinho Gaúcho, lá em Israel. Isso aí está público e está notório, e qualquer um pode observar isso. De alguma forma, atletas brasileiros, ex-atletas, estão colaborando aí com a propaganda sionista de Israel. É isso, André. Obrigada, gente. Lembrando a quem nos assiste de enviar perguntas, comentários, também de dizer de onde vocês estão falando, de onde nos acompanham, e também para quem quiser e quem puder colaborar com um Pix aqui para o programa, para a nossa produção. Ao longo do programa vai aparecer aqui na tela, mas para quem já quiser anotar, sindasp@gmail.com, e daqui a pouquinho vem o QR Code também para vocês colaborarem. Dando sequência no programa, a gente vai conversar hoje com a nossa convidada Leila Salim, que é jornalista, pesquisadora e doutora em comunicação. Então, seja bem-vinda, Leila, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
Obrigada, Júlia. Boa noite também para o André, para o Mohamed e para o Bruno. É um prazer estar aqui e poder dar sequência a esse debate tão importante, urgente e necessário. Obrigada, Leila, a gente que agradece. Eu vou aproveitar e já vou abrir aqui a nossa entrevista te perguntando quais que são os maiores desafios como jornalista para fazer essas matérias e coberturas e reportagens do Líbano, especialmente nesse último ano. Tá certo. Eu acho que é importante fazer um comentário inicial, né? Eu estou morando no Líbano atualmente, agora eu falo aqui do Rio de Janeiro. Eu cheguei de Beirute faz 3 semanas, infelizmente precisei vir com muita dor. É um momento muito difícil para todos nós, por mais que em Beirute eu estivesse numa área ainda considerada segura, meu bairro não chegou a ser bombardeado até o momento, mas como a gente está vendo, a escalada sionista não tem limite, nada indica, né, que a gente vai ver um fim em breve desse horror. Então agora sigo meu trabalho aqui do Brasil, aqui do Rio, fazendo todo o esforço para continuar difundindo, de fato, o que precisa ser dito. E eu acho, Júlia, assim, que as dificuldades são muitas e de várias naturezas. Assim. Eu acho que para conversar um pouco com o que a gente viu aqui, que o Bruno trouxe no editorial e que vocês estavam comentando agora, talvez a principal, entre tantas dificuldades, seja justamente a gente lidar com uma cobertura feita majoritariamente pela mídia ocidental, mas agora eu vou falar mais especificamente da mídia brasileira, que assume como ponto de partida editorial a legitimação do sionismo e do Estado sionista de Israel, e que não se predispõe a criticar, ou pelo menos questionar, a existência de um Estado colonial racista baseado em limpeza étnica em pleno século XXI, ao mesmo tempo em que gosta de defender os direitos humanos, gosta de defender a democracia. Eu acho que essa é a contradição fundamental, porque mesmo que a gente veja nessa cobertura, em alguns momentos, né, alguns recortes da barbárie que é perpetrada, né, seja em relação a Gaza, mas também ao Líbano, de onde eu falo, né, com mais propriedade, a gente vê alguns recortes, parte, né, da barbárie que vem sendo implementada, mas não existe uma costura que nos dê dimensão do que é esse horror implementado como política de Estado, como identidade do Estado de Israel, e mais do que isso, né, busca tratar essa violência como um problema, talvez de algum exagero, como um problema pontual, ou quando muito chega a um questionamento de uma figura específica, como a gente tem visto agora mais recentemente em relação ao Benjamin Netanyahu, né? Então, quando se torna algo muito indefensável, a crítica ela chega até um determinado ponto, mas parece que a gente tem um grande não dito nessa cobertura midiática, que é justamente a gente olhar para o que se trata da natureza do Estado de Israel e da sua prática, que é a realização do seu projeto. E eu acho que essa é a tarefa central do jornalismo hoje, por isso eu acho que é a principal dificuldade. A gente precisa insistir muito nesse debate, são poucos os espaços que a gente tem para fazer, como aqui, esse debate amplamente, sem amarra e sem censura, e conseguir trazer esse debate com a profundidade e a seriedade que ele merece. Leila, tudo bem? Tudo bem, André. Então, de alguma forma, esse conflito, a partir de 7 de outubro, né, fez com que nós, jornalistas aqui brasileiros, de alguma forma da mídia, chamada mídia independente progressista, descobríssemos outras fontes, outros veículos, a partir da Al Jazeera, Al Mayadeen, Span TV, enfim, Press TV, outros veículos, que de alguma forma é o outro lado, né, diferente das fontes das grandes mídias brasileiras, que sempre tem como referência a mídia ocidental e até mesmo a mídia israelense. Como é que você avalia isso? De alguma forma, esse conflito e esse contexto atual está quebrando esse paradigma? Existem fontes, existe um outro lado, que são fontes de informação que, de alguma forma, podem embasar também uma informação diferente?
Sem dúvida, e eu acho que essa discussão, né, sobre o papel da mídia alternativa, da mídia independente, ele vem assumindo cada vez, né, um lugar mais preponderante. Eu acho que é um papel imensurável, assim, né? A gente está vendo e está tendo acesso a uma cobertura, seja da Palestina, seja do Líbano, das agressões sionistas no Oriente Médio de maneira geral, que consegue acessar mais profundamente as histórias, e mesmo com uma cobertura que se pretende humanizar mais essas vítimas, que é algo que a gente não vê na cobertura ocidental, que só acontece por conta do papel desses veículos, né? Você citou alguns que eu acho que são muito importantes. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para recomendar também um veículo digital lá do Líbano, que se chama Megaphone News. Eles, infelizmente, fazem conteúdo só em árabe e em inglês, então, para quem entende inglês ou, porventura, entenda árabe, eu acho que vale a pena. Eles têm feito um trabalho de cobertura muito importante no Líbano, desde antes do início da agressão, mas têm seguido com uma cobertura diária, baseada em fatos, mas também em análise e direto de campo com correspondentes locais. Eles têm um site e também um perfil no Instagram em que eles atualizam diariamente esses conteúdos. Eu acho que esses esforços são fundamentais, assim, e eles se combinam também com coberturas que são feitas em campo pelas vítimas, e que a gente precisa também olhar para isso, né? A gente tem visto quantos jovens no sul do Líbano, no Vale do Bekaa, no subúrbio de Beirute, que são as áreas do Líbano mais atingidas, mas também em Gaza, seja no norte ou no sul de Gaza, que têm feito o impossível para seguir reportando e contando o que tem vivido, né? Eu acho que a gente tem muitos exemplos dessa cobertura também. Acho que a gente tem a Bissam de Gaza, que é uma figura que hoje já se tornou mundialmente conhecida, e é fundamental que a gente consiga ecoar essas vozes e dar a elas os destaques que elas merecem, justamente por conta da propaganda que tem acesso, né, a um canhão de informações com uma assimetria muito grande. Leila, são 184 jornalistas martirizados, mortos pela máquina sionista. Um horror que se faz para não botar a notícia correta, né, as imagens certas, e tapar o sol com a peneira, né, fazer fantasia. Mas, Leila, falando um pouco da agressão sionista ao Líbano, né, queríamos te ouvir em termos de perspectiva. Essa campanha prolongada pode destruir toda a infraestrutura, né, libanesa. E ainda assim o Estado sionista não avançou um palmo, né, no território libanês. Eu gostaria que tu comentasse isso. Pois é, Mohamed, eu acho que esse é um debate muito importante e, de alguma maneira, a gente vê no Líbano uma continuidade ou alguma semelhança com o que a gente vem observando também em Gaza já há mais de um ano, né? A gente tem uma agressão violentíssima, bárbara, e um genocídio em relação à população civil, mas, ao mesmo tempo, dificuldades do ponto de vista militar do exército sionista. Se a gente olhar para Gaza, isso está claro, né? Terminar em Gaza, como o sionismo vinha dizendo que faria, não foi possível, ainda enfrenta em campo resistência, e isso no Líbano também vem acontecendo, por mais, e aí eu acho importante a gente discutir, que haja, sim, golpes duríssimos. Se a gente olhar hoje para o Hezbollah, né, que é o principal grupo da resistência, houve golpes muito significativos. Eu acho que o assassinato do Hassan Nasrallah, que é o ex-secretário-geral do Hezbollah, é o mais evidente deles, mas a gente viu grande parte do primeiro e do segundo escalão do Hezbollah serem assassinados nesse processo. Tem um elemento, é óbvio, né, que isso tem a ver com a disparidade de forças, né? A gente não está falando de uma guerra, como a gente sempre ressalta, entre dois estados armados. A gente está falando do exército de Israel, apoiado por todas as potências ocidentais, o exército mais bem equipado, mais bem armado do mundo, 2, contra um grupo paramilitar que, por mais que tenha um poderio militar muito significativo, do ponto de vista, principalmente, né, da batalha aérea, é incomparável. Agora, quando vai para a batalha pelo chão, por terra, as coisas mudam de figura, e isso não é nenhuma novidade. Para quem acompanha a geopolítica internacional, a gente já viu isso em vários momentos da história, e está vendo agora em Gaza, e a gente está, de novo, vendo no Líbano. Então,
existem muitos relatos, isso é uma outra coisa que conversa com a censura midiática, com esse bloqueio midiático que a gente estava falando, se conta muito pouco, né, do sucesso que o Hezbollah obtém em alguns momentos em justamente conseguir evitar esse avanço por terra do exército israelense ao sul do Líbano, e também do que consegue atingir de bases militares em Israel, principalmente no norte de Israel, mas chegando a Haifa, que é uma cidade importante no norte de Israel, isso também não é vocalizado, né? Então, eu acho que isso é importante porque está longe de acabar e, como a gente sabe, mesmo que, e eu acho que isso é muito importante dizer, eu sei que eu estou me alongando um pouco, mas eu queria só encerrar com esse outro elemento, porque hoje a gente olha para a resistência e fala principalmente, né, dos grupos que assumiram um protagonismo da resistência mais recentemente, no caso do Líbano, da resistência islâmica e fundamentalmente dos grupos muçulmanos xiitas e do Hezbollah. Mas a resistência, como a gente sabe, ela é mais ampla e ao longo da história ela assumiu diferentes rostos, diferentes caras, são diferentes grupos com diferentes, inclusive, concepções de mundo, de sociedade, de luta política que se encontram na resistência ao inimigo sionista. Mas, por mais que eu não acho que o Hezbollah vai ser aniquilado por essa agressão de Hezbollah, por essa agressão do Estado sionista de Israel. Mas por mais que fosse, considerando essa narrativa, isso não acaba com a resistência, porque a contradição colocada pela opressão, ela continua, e a resistência se reinventa, né? Eu vi no Líbano muitos jovens, gerações que carregam a resistência como parte da sua identidade, do seu pertencimento nacional, da sua perspectiva de construção de futuro, da sua perspectiva de vida e de emancipação. Então, eu não tenho dúvidas que a resistência continua e continuará em Gaza, no Líbano, e enquanto o Estado de Israel existir, existirá a resistência. Perfeito, perfeito. Leila, eu só tenho um recado aqui seria equivalente à nossa suíte virtual, né? O Alan falou para a gente tocar direto, pediu para tocar direto para não dar intervalo, porque como está na estrada, está com menos recursos. 2, se você tiver um tempinho e ficar com a gente mais meia hora, como comentarista das notícias, bem-vinda, caso possa. Posso sim. Tá legal? Maravilha. Tá, agora a gente vai voltar para a nossa seara aqui, ó, de brimo para brimo, de libanês para libanês, tá? Então, temos um problema. Eu já vi vários números, tá? Mas o número mais, eu diria, convencional que eu vi é que nós seríamos somente de libaneses no Brasil de 8 a 10 milhões, e o menor número de descendentes de árabes no Brasil dá 14, eu já vi até 16. Já vi dados conflitantes. Uhum. E aí, pergunta opinativa, a gente pensar em voz alta aqui. Quais seriam, na sua opinião, a opinião da Leila, não é tese de terceiros, caminhos, formas de organizar uma parcela razoável dessa colônia, dessa descendência, em torno dos temas da libertação da Palestina, da soberania libanesa, da soberania síria, enfim, aquilo que organiza no Levante o eixo da resistência? Acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Temos que pensar muito juntos sobre como caminhar. Eu acho que é um sintoma, né? A gente tem ainda um nível de mobilização no Brasil que é muito incipiente em relação à causa da libertação da Palestina e do Líbano, do enfrentamento ao Estado de Israel, e que é contraditória em relação ao tamanho da descendência, da colônia aqui. E eu acho que, enfim, tem um conjunto de razões que a gente pode, né, analisar e tentar compreender, assim, do porquê que a gente observa. Eu acho que em relação, e aí, como o Brimo também pode me dizer como você percebe isso, a colônia libanesa, existe em alguma medida um elemento que pode hoje caminhar para uma superação, mas eu acho que alguma parte da colônia libanesa no Brasil, ou da diáspora, ela introjetou uma propaganda falsa, sionista, de que o Líbano poderia se salvar se não se envolvesse, né? Então, assim, não mexam com a Palestina, que a gente não vai mexer com vocês, o problema da Palestina não é o problema de vocês. E essa ideia que eu acho que uma certa elite libanesa, mais associada, inclusive, à perspectiva ocidental, se a gente quiser olhar ali para os grupos políticos da composição do Estado libanês, eu falaria daquela extrema-direita cristã, que é historicamente no Líbano, né, associada
ao Ocidente, e já se aliou, né, na Guerra Civil, inclusive a Israel, etc., eu acho que isso, de alguma forma, essa propaganda, ela teve algum sucesso, né, que vende essa mentira de que o quanto menos se envolver e o quanto mais se alinhar de maneira óbvia, né, submissa, sem qualquer pretensão de libertação nacional, se estaria seguro, então, que o problema palestino não seria um problema nosso. Você me permite só uma observação? Claro. Eu queria ter um comentário. Uhum. Esta razão alegada que não nos metamos com a Palestina, que a gente não sofrerá nada, foi literalmente o que o senhor Guga Chakra falou logo depois que iniciaram os bombardeios contra o Líbano. Literalmente. Eu vou falar. Eu não vi essa afirmação dele, mas, enfim, eu vi várias outras figuras no Líbano e aqui repercutirem, né, essa perspectiva. Acho que esse é um debate que a gente tem que fazer, eu acho que tem, né, como a propaganda e a ideologia elas vão entrando pelos pés, a gente tem que ter muita tranquilidade para fazer esse debate entre nós, mas eu acho que esse é um ponto realmente muito sensível que agora caiu por terra, né? Qualquer pessoa que estivesse no Líbano recentemente, ou quem tenha parentes, amigos, familiares no Líbano, sabe que o horror da agressão sionista não poupa ninguém e que essa ilusão de achar que os cristãos ou que a elite nos bairros centrais estaria segura e que os ataques seriam direcionados ao Hezbollah ou quando muito a população xiita caiu por terra. A gente está vendo no Líbano, nas últimas semanas, uma escalada das agressões justamente a regiões sunitas ou cristãs, portanto, regiões, né, não aliadas religiosamente ao Hezbollah, principalmente aquelas que receberam refugiados, né? O Líbano é um país muito pequeno, acho que eu sempre falo isso para a audiência brasileira para a gente ter um pouco dessa dimensão, né? O Líbano é metade do menor estado do Brasil, né? Metade de Sergipe. Então, assim, essa ideia de que você conseguiria, num país reduzido, com uma população tão concentrada, poupar alguns grupos diante de uma escalada e de uma violência desse tamanho é uma ilusão, e eu acho que hoje isso está muitíssimo claro. Então, eu acho que desconstruir essa propaganda que, em certa medida, foi introjetada é um dos passos fundamentais. E o outro passo, eu acho que tem a ver com aquilo que eu estava falando na minha primeira resposta aqui. É a gente, sem qualquer receio, fazer o debate sobre qual é a natureza do Estado de Israel. Eu acho que isso é fundamental, porque quando a gente vai a fundo, politiza esse debate, olha para as razões históricas, olha para o contexto, consegue se livrar de qualquer amarra para fazer esse debate, faz ele com seriedade, a gente entende que não é só a Palestina e não é só sequer o Líbano, né? Todo o Oriente Médio está inseguro e todo mundo está inseguro enquanto o Estado de Israel existir baseado nesse projeto e o sionismo como projeto se realizar dessa maneira. Então, eu acho que esse é um debate que a gente precisa fazer e eu espero que, através dele, a gente consiga, como já vem avançando, eu acho, né, no último ano, conseguindo fazer esse debate se ampliar na sociedade brasileira e se somar às lutas dos movimentos sociais no Brasil também, a gente consiga trazer mais concretude para colocar essa questão no lugar que ela merece, que é a grande questão humanitária do nosso tempo, a grande pauta e a grande régua da humanidade nesse momento, a oposição e a derrubada do regime sionista no Estado de Israel. Muito obrigado. Uma pequena observação. Leila, todos os espectadores precisam saber que não existe um território demarcado do Estado sionista de Israel, né? Ela não diz as fronteiras que ela precisa defender. Ela é expansionista. Então, o dito norte, para eles, pode incluir o Líbano, pode avançar a Síria, pode ir à Jordânia, pode se expandir. Não existe território. Esse é o verdadeiro Estado expansionista, colonial, agressor. O território dele não está definido. Então, não adianta vir falar de Israel da paz, Israel... Não, Israel, ela quer mais, ela quer expandir, ela quer agredir os povos. E os povos que ela quer agredir são os árabes, independente, porque não é religioso. Independente de ser cristão, judeu, ateu, islâmico, independente, expansão, opressão, expulsão dos povos nativos. Para fortalecer o que você falou. Não há território demarcado por Israel. O Brasil tem território, o Rio até aqui é Brasil, do outro lado é outro país. Israel não tem isso.
É muito importante a gente lembrar do chamado Projeto de Grande Israel, que prevê exatamente isso que você comentava, né, Mohamed? E a gente tem visto essa direitização e radicalização ainda maior na sociedade israelense, e o próprio Netanyahu, quanto mais isolado, precisando se apoiar na sua base de apoio de uma extrema-direita fundamentalista, inclusive religiosa, que justamente defende esse projeto de Grande Israel, que pega todo o Líbano, que pega toda a Jordânia, que chega até o Iraque, que chega parte da Arábia Saudita, que pega inclusive o Egito. Então é disso que a gente está falando, associado a esse projeto que Netanyahu já falou para quem quiser ouvir, do chamado Novo Oriente Médio, que apaga a Palestina, apaga o Líbano e que só coloca os seus aliados ali na elite árabe do Golfo, desde que alinhadas a um projeto econômico submisso aos interesses ocidentais. Então, isso realmente é muito importante para a gente entender o que está em jogo nesse momento, nessa quadra histórica. Pessoal, aproveitando que hoje a gente está non-stop, né, num voo direto, sem paradas, pedindo a você aí da audiência, contribua conosco aí, dando aquela curtida em todos os canais que está sendo exibido no nosso Oriente Médio Revista, curta, compartilha, também nos ajude aí pelo Pix, né, sindasp@gmail.com, ou apontando também aí para o nosso QR Code, nos ajude, que é muito importante, que é muito difícil fazer essa produção, galera. Precisamos de apoio e de uma força aí, porque falar sobre Oriente Médio no Brasil é muito complicado. Bom, vamos ajudar, vamos apoiar, que é muito importante. Leila, eu teria uma pergunta, se o pessoal me permite. Você trabalha com jornalismo ambiental, certo? Isso. Você produziu uma reportagem muito importante que foi publicada, que denunciou os negócios, né, de Israel com a produção do petróleo brasileiro e tal, envolvendo até a Petrobras. Fala um pouco de como você desenvolveu esse trabalho, essa reportagem, por favor. Isso é super importante, André. Eu trabalho, né, com pautas ambientais e com mudanças climáticas. Eu acho que são duas crises que estão profundamente conectadas, e se a gente olhar para essa dependência, né, que o sistema capitalista contemporâneo ainda tem dos combustíveis fósseis e a maneira como essa crise se coloca, a gente entende muito do conflito no Oriente Médio, o lugar da disputa por essas reservas, né? A gente sabe, é mais do que óbvio que grande parte das reservas, 60% das reservas de fósseis no mundo estão ali naquela região, e, obviamente, a sua importância geopolítica conversa com isso, né? Então, eu acho que esse é um elemento importante, também daí para a gente pensar qual é a posição do governo brasileiro em relação ao massacre e por onde a gente pode seguir avançando nas nossas demandas e na necessidade de avançar em relação à ruptura de relações, sejam diplomáticas, sejam econômicas também, né, com o Estado de Israel. E essa reportagem que a gente fez, ela buscou denunciar justamente a manutenção da exportação de petróleo brasileiro para o Estado de Israel. Existem 2 relatórios que foram publicados por uma organização que faz esse levantamento, que se chama Oil Change Internacional. Foi feito um primeiro levantamento que verificou que o Brasil está entre os principais exportadores de óleo cru para o Estado de Israel. Esse levantamento foi refeito recentemente, não vou me lembrar agora a data exata, mas acredito que uns 2 ou 3 meses atrás saiu uma nova versão desse levantamento, e o Brasil está ali, entre os principais exportadores, através da Petrobras, desse petróleo, que faz parcerias com uma série, claro, né, de petroleiras internacionais, entre elas a Shell, e que fazem esses navios. O mais recente tinha chegado ainda no fim do primeiro semestre a Israel. Então, o que eu acho que é importante em relação a isso é, além da gente fazer a conexão entre a crise humanitária causada pelo genocídio cometido por Israel e a crise climática, a emergência climática, a gente olhar concretamente para o fato de que esse petróleo, no caso, o petróleo brasileiro exportado, além de ele ser um vínculo comercial, econômico, ele literalmente abastece a máquina de guerra que está assassinando crianças, mulheres, cidadãos, né, no Líbano e na Palestina. E eu acho que isso coloca também para o governo brasileiro mais ainda a urgência de tomada de medidas mais contundentes, que inclusive
façam coro aos discursos que o presidente Lula tem feito, mas o que a gente vê é uma contradição entre discursos e denúncias contundentes, mas na prática uma fragilidade nas ações, e a manutenção dessas relações comerciais eu acho que é um sintoma muito preocupante disso. Perfeito, Leila. A gente agradece de novo pela tua participação. Continua com a gente aqui até o final do programa, por favor, comentando as notícias. E a gente vai começar agora, então, com a leitura de algumas notícias que a gente selecionou para o programa de hoje. Então, a primeira é, de acordo com o Unicef, Israel assassinou mais de 200 crianças em seus ataques ao Líbano. A fonte é o Al-Mayadin. A Organização das Nações Unidas para a Infância documentou que as mais recentes agressões da ocupação israelense contra o Líbano provocaram o martírio de mais 7 crianças e elevaram, assim, para mais de 200 o número total de menores mortos no contexto dos persistentes ataques e agressões contra o país. A Unicef enfatizou também que o abrigo do direito humanitário internacional, né, em relação a isso, os menores nunca devem ser alvos de ataques, e observou que a sua proteção é uma obrigação legal. A organização também destacou que é necessário cessar fogo para acabar com esta violência devastadora. Segundo dados publicados nesta última segunda-feira, 11 de novembro, pelo Ministério da Saúde libanês, o número total de vítimas dos ataques israelenses ao país subiu para 3.243 mortos e 14.134 feridos, incluindo 201 crianças mortas. Os ataques israelenses continuam, sobretudo contra cidades e aldeias no Vale do Bekaa, ao sul do Líbano, e no norte do país, onde o exército sionista leva a cabo novos massacres contra civis e destrói edifícios, infraestruturas e sítios religiosos e arqueológicos. Bruno, Mohamed. Deixa para o Mohamed e para a Leila, fique à vontade, por favor. Vamos ser breve para dar tempo das notícias todas, tá legal? Obrigado. Eu acredito que esse número está subestimado. Eu acredito que faltou o número 1, né? Se são 3.243 mortos, no mínimo 1.200 crianças. Né? Quer dizer, estamos tendo mais um infanticídio, um genocídio, né? Uma geração sendo exterminada, crianças perdendo a sua infância, a sua inocência, sofrendo, novos órfãos de pai ou pai e mãe, né? Ou só de mãe. Então, essas tragédias do Oriente Médio, ela está se expandindo. E ela está se expandindo até que ponto? Né? Já são 7 frentes de bombardeio. A Síria sofre, o Iraque sofre, né? É muita atrocidade para alguém defender um Estado desses aí. Isso não existe. O Israel hoje é o mal do mundo. Chega de discursos, Leila, com toda razão. É preciso partir para ação. Não dá para ficar assistindo 20, 30 crianças morrendo dia, com tiros sendo executadas, né, morrendo de fome, sem remédio, sem assistência humanitária, né? Então, o mundo está desumano, com libaneses, com palestinos, com sírios, né, com iemenitas, o Iêmen sendo bombardeado pelos Estados Unidos e Grã-Bretanha. Não podemos esquecer, Estados Unidos, eu falo muito de Israel, Estado sionista, mas o principal deles é os Estados Unidos. Estados Unidos, que elegeu um presidente democraticamente para a indústria privada deles, tem as mãos todas sujas de sangue, o rosto está sujo de sangue, o corpo todo coberto de sangue de inocentes. Leila? Zé, tem um acordo total. Eu estava olhando aqui os números mais recentes e comentando justamente essa questão, né, do assassinato de crianças. É justamente isso, né? A gente não tem visto mais, parece que as notícias ficaram velhas ou cansativas, a mesma repercussão na grande mídia sobre a permanência dos ataques no Líbano, mas eu estava pegando os dados do dia de hoje. Só hoje teve um ataque a Shuf, que fica a uns 20 quilômetros assim, do sul de Beirute, é uma área que, portanto, não está perto da fronteira, que matou 4 crianças, isso hoje. Também tiveram uma série de ataques, 13 ataques consecutivos no subúrbio sul de Beirute, com um conjunto de vítimas que ainda estão
sob os escombros, entre elas famílias inteiras. Então, isso que o Mohamed estava falando, né, que esse número ele pode estar subestimado, eu acho que faz todo sentido, porque, inclusive, nessa área de Darri, que eu visitei, é impossível se fazer o trabalho de resgate, porque as bombas não param, muitas vezes, e os bairros já estão totalmente destruídos. Então, ainda tem muita gente desaparecida, muitas famílias desaparecidas. Além disso, a gente teve um ataque, 2 ataques consecutivos, ontem ou antes de ontem, no norte do Líbano, já bem perto da fronteira com a Síria, na região de Akkar. Nesses ataques também já foram confirmadas a morte de 7 crianças e 2 famílias inteiras. Então, esses números, assim, eles não param de crescer. Eu só queria destacar isso, porque muita gente tem me perguntado nessas últimas semanas aqui no Brasil, mas agora está mais calmo, agora não está tão intenso, porque a gente não tem visto a mesma repercussão. Mas é porque a notícia não está vendendo tanto mais, mas a barbárie continua e os ataques eles não pararam. Acho importante a gente destacar isso. Perfeito, Leila. E a notícia seguinte é: Trump pretende reduzir as vendas de petróleo do Irã. A fonte é o site Al Mayadeen. O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, planeja aumentar drasticamente as sanções contra o Irã e restringir suas vendas de petróleo como parte de uma estratégia agressiva para minar o apoio de Teherã aos seus aliados do eixo da resistência e ao seu programa nuclear, informou o The Wall Street Journal na semana passada. Trump adotou uma postura hostil em relação ao Irã em seu primeiro mandato, cancelando o acordo nuclear que deu à nação persa alívio das sanções em troca de limites em seu programa de energia nuclear. De acordo com informações que circulam na Casa Branca sobre os primeiros planos de Trump, a nova equipe pretende agir rapidamente para tentar cortar as receitas de petróleo do Irã, incluindo ir atrás de portos e comerciantes estrangeiros que lidam com o petróleo iraniano. Isso recriaria a estratégia que o ex-presidente adotou em seu primeiro mandato, com resultados mistos. No entanto, as autoridades familiarizadas com o plano de Trump não forneceram detalhes sobre como exatamente isso aumentaria a pressão sobre o Irã, acrescentou o The Wall Street Journal. Bruno? Mohamed? Vamos lá, rapidinho. Eu vou ser breve e passo para a Leila. Pessoal, metade do petróleo iraniano, um pouco mais da metade, ele é exportado para a China. Então, como é que o Trump vai fazer isso? O Irã tem 3 grandes portos, tá? Bandar Abbas, Imam Khomeini e Chabahar. Chabahar a gente deu aqui, foi na primeiro ou segundo programa que a gente fez, no formato anterior ainda. Ele é uma iniciativa conjunta com o capital indiano, que já fica no Índico, ou seja, fica mais distante da saída do Golfo Pérsico e não passa pelo Estreito de Hormuz. Um outro hub do petróleo iraniano fica no Mar Cáspio. O Cáspio tem Cazaquistão, Turcomenistão, Irã, Azerbaijão, já agora está acontecendo a COP, né, em Baku, capital do país, e Rússia. Desses países, só Azerbaijão se alinha com o Ocidente. Eu realmente não sei como é que o Trump vai fazer isso. Mas é possível. Teve petroleiro iraniano que estava chegando na costa da Venezuela para levar petróleo para reforçar a PDVSA, eu sei que foi apreendido. No Brasil, apreenderam compra de navio iraniano de milho no porto de Paranaguá. O cargo foi perdido. Enfim, é possível fazer uma campanha e procurar as compensações financeiras, mas hoje 60% desse petróleo já é compensado fora do dólar. Enfim, vamos ver se ele vai declarar guerra à China. Passo a palavra. Eu acho que é exatamente isso. Acho que o Bruno colocou o ponto central, né? Existe um perfil do Trump, né? Ele gosta de fazer esse tipo de bravata, de fazer esse perfil mais espetacular e falar com a sua base, mas concretamente a gente tem que olhar para como essas relações elas estão estabelecidas e pensar também na possibilidade concreta, considerando qual é o perfil do petróleo iraniano, quais são os seus mercados, enfim, tudo isso que você colocou, Bruno. Eu gostaria só de adicionar bem rapidamente, né? A gente tem visto aí nessas últimas semanas muitas questões sobre, né, qual vai ser o futuro
futuro do Oriente Médio diante da eleição do Trump, que tipo de cenário isso abre, pode abrir. Eu, claro, não tenho nenhuma pretensão de cravar nada, eu acho que a gente tem que, né, olhar, são muitos elementos nessa conjuntura que é bastante complexa, mas muita gente, eu acho que tem embarcado num discurso que a gente precisa ter algum limite, dizendo que não, o Trump ele é um isolacionista, então ele vai, né, não vai dar sequência ao genocídio, ele precisa atender a sua base interna, etc. Mas a gente sabe, eu acho que precisa levar em consideração, e isso não tem nada a ver com achar que os democratas não têm culpa no cartório, que seriam melhores, e nada disso, mas olhar para o fato de que o Trump também foi eleito pelo lobby sionista e fez muitas promessas a esse lobby sionista, inclusive deu declarações justamente nesse sentido de dizer que a gente estava comentando antes, que Israel está muito pequeno, que Israel precisa se ampliar, e fez acenos a esse projeto expansionista. Não só isso, é um comprometimento com aquela proposta ali do novo corredor econômico que juntaria os países que estavam em vias de normalização com Israel, das elites árabes, e que foram travados nesse processo, para que se fizesse um caminho de exportação de petróleo passando ali por Israel, e para isso a aniquilação da faixa de Gaza é fundamental, como a gente sabe. Então, acho que isso está no cenário, a gente precisa também levar em consideração e ficar de olho aí no próximo período. Perfeito. Bom, eu não preciso comentar, os dois comentaram, falaram tudo. Vamos lá, dando sequência aqui, gente. Ministro israelense ordena preparativos para a anexação da Cisjordânia. A fonte é o Monitor do Oriente Médio. Bezalel Smotrich, ministro das Finanças de Israel, ordenou preparativos para a anexação ilegal da Cisjordânia ocupada às vésperas da posse de Donald Trump como presidente eleito dos Estados Unidos em janeiro de 2025. Em nota divulgada na última segunda-feira, ontem, 11 de novembro, Smotrich declarou esperanças de que a nova gestão reconheça os esforços de Israel pela, aspas, soberania sobre o território ocupado, como fez com Golã, da Síria, e Jerusalém Oriental no primeiro governo Trump. Além de comandar a economia, Smotrich, que é colono radicado em um assentamento ilegal, líder do partido fundamentalista Sionismo Religioso, detém uma posição no Ministério da Defesa que o permite administrar de fato a Cisjordânia e seus colonados. Em encontro com sua facção extremista no parlamento israelense na última segunda-feira, Smotrich celebrou a vitória eleitoral de Trump sobre a vice-presidente democrata Kamala Harris e confirmou ter instruído a diretoria de assentamentos e administração civil do Ministério da Defesa a preparar terreno para a anexação. Segundo Smotrich, abre aspas, ordenei o início do trabalho para preparar toda a infraestrutura necessária para aplicarmos a soberania israelense sobre Judéia e Samária. Não tenho dúvidas de que o presidente Trump, que mostrou coragem e determinação em suas ações no primeiro mandato, apoiará essa medida do Estado de Israel. Fecha aspas. Smotrich descreveu a formação de um Estado palestino sob consenso internacional como um perigo e insistiu que a única forma de remover este risco da agenda é aplicar a soberania israelense sobre todos os assentamentos em Judéia e Samaria. Comentários? Bom, gente, consenso internacional, eu vi bem isso, consenso internacional. É o consenso forte, hein? internacional reconheceu a Palestina. Só os Estados Unidos, que bloqueou a Palestina para estar na ONU. Sionistas! A Palestina existe. Ela existe, ela vai existir. Projeto sionista, eu não sei. Eu acho que ele tá com esse fundamentalismo, extremismo, fugiu a inteligência, veio a cegueira do ódio e vai lá na curva. Esse projeto sionista está com os dias contados. Então, o Smotrich está falando abobrinha, asneira, porque Israel, hoje, ela é pária internacional. Fazer negócios com quem genocida, com quem manda explodir pagers, com quem vende armas, com quem espiona todo mundo, não é confiável, gente.
Não é confiável. Vai passar o boi que vai fazer esse bloqueio a Israel, o BDS de não vender mais nada para Israel e quebrar, e vai a boiada inteira, o mundo inteiro vai seguir isso, né? Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Israel não sairá impune, o sionismo não sairá impune, né? Então a Palestina será livre, e livre será do sionismo. O Líbano será livre, e livre será do sionismo. O Oriente Médio será livre do sionismo. Sionistas que estão aqui no chat, volte para a Europa. Vai para a Europa. Ou aceitem, voltem para o Brasil. Vocês serão assimilados, né? Nós, como brasileiros, reconhecemos vocês como brasileiros. Fiquem aqui. Não precisam ir lá, não. Fiquem aqui. Vivemos juntos. Deixe a Palestina e o Líbano para os palestinos e para os libaneses, para os povos nativos. Por isso que não ganham em terra, não avançam um palmo no Líbano, em Gaza ainda tem resistência, porque não conhecem a terra. Não têm o apego a ela como os palestinos e os libaneses têm. Entendam isso. Sionistas, vocês estão chegando ao fim. Leila? Eu acho que a gente olhar para essa questão da Cisjordânia é fundamental, porque ela é também outro elemento que ajuda a gente a desmontar essa propaganda sionista que se diz se defendendo, né, da resistência armada. E quando a gente olha para o que foi implementado na Cisjordânia e o montante de assentamentos ilegais praticados por o que se chama de colonos, mas que são terroristas, que estão ali praticando violência cotidianamente, contaminando terras, cursos d'água, violentando mulheres, crianças, espancando pessoas, com o apoio e salvaguarda do Exército de Israel, isso ajuda a desmascarar o que é esse projeto, né? Que se diz defensivo sempre que busca uma guerra agressiva de expansão e de colonização. Na Cisjordânia, né, cujo governo tentou optar pela chamada via diplomática, por tentar fazer as negociações, aceitar os acordos, ficou clara a determinação do Estado de Israel de tentar negar o direito à existência do Estado palestino, de atacar o direito da população palestina à sua existência, e essa declaração agora deixa mais claro do que nunca que a presença dos colonos ela não é um escape ao Estado de Israel, mas sim parte de um único e mesmo projeto que pretende apagar a Palestina, mas que não será bem sucedido, como muito bem colocou o Mohamed. Perfeito, obrigada, Leila. E a notícia agora é: príncipe herdeiro saudita classifica como genocídio ataques de Israel contra palestinos, e a fonte é o G1. O príncipe herdeiro, governante de fato da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, classificou como genocídio as ações de Israel contra o povo palestino. A afirmação foi feita durante um encontro entre líderes de países muçulmanos e árabes em Riad, nesta segunda-feira, 11 de novembro. A Arábia Saudita e Israel estavam negociando um acordo para a normalização das relações diplomáticas. As negociações entre os dois países foram suspensas em outubro de 2023. Bem, Júlia, em setembro deste ano, o príncipe herdeiro disse que o reino não reconheceria Israel, a menos que um Estado palestino fosse criado, medida que é descartada pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Agora, Mohammed bin Salman condenou o governo de Israel pelas ações em Gaza. O príncipe também pediu à comunidade internacional que impeça Israel de atacar o Irã e que respeite a soberania do país. Bom, aproveitando o ensejo aqui, eu queria pedir novamente a você que está acompanhando aí esta edição a curtir nosso conteúdo e compartilhar em suas redes, e também nos apoiando financeiramente através do nosso Pix, que está aqui colocado no QR Code e também aqui abaixo. Acesse pelo Pix, sindasp@gmail.com. Bom, comentários? Bom, a Arábia Saudita, no meu ponto de vista, é a noiva do Oriente Médio, né? Cortejada por Israel, né? Uma noiva indecisa? Ela não é indecisa, não, né? Ela joga conforme, né, seu pragmatismo, onde ela ganha, onde ela se sustenta, né? Então, talvez ela esteja se decidindo, Lobão, né? Ela está se decidindo, vendo que o seu entorno, a população, ela está totalmente decidida, né?
a população da Arábia Saudita, a população da Jordânia, a população do Iraque, a população da Síria, né, todas as populações, população do Brasil, né, a população do mundo inteiro, dos Estados Unidos, a juventude americana está se decidindo, né, logo, né. Então, é o eixo da resistência, né, é o Estado palestino, ele já impôs isso, né. O Irã, ele propôs ir a trabalhos com isso, né, não só ficar na retórica, né. Não foi dessa vez, mas eu, como palestino, brasileiro de origem palestina, tenho fé, né, que seja obrigados a formar um Estado palestino, né, que seja 2 estados, que seja essa primeira fase, 2 estados, que vivam em paz, né, sem sionismo, né, o sionismo é o mal, né. Por isso que eu digo, né, o sionismo está chegando ao fim. E a Brigada Golani também está chegando ao fim, dona Sara. Então, essas questões, elas estão já foi devidamente defenestrada aqui do nosso chat. Não, deixa, é bom. Quanto mais ela comenta, mais os algoritmos dizem que a gente precisa ser visto, né? Então, é isso que vai acontecer. A Arábia Saudita está se decidindo, né? Ela está vendo, né, que Israel está chegando ao fim, né, o sionismo está se acabando, o fanatismo está acontecendo, e não está havendo ecos em seus vizinhos em apoiar um Estado desse. Um ou outro tenta dizer alguma coisa e logo a população reage. A coisa está se tornando popular dentro dos países islâmicos e árabes, né? Esse é o meu ponto de vista, né? Logo não, já está se decidindo, já está indo para o lado certo da força. Leila? Eu acho que essa declaração ela é bem importante, justamente porque ela é um termômetro dessa correlação de forças ali no Oriente Médio, né? Como a gente estava comentando antes, no ano passado, quando a causa palestina estava numa posição de muito enfraquecimento internacional, a Arábia Saudita estava em vias de normalização das suas relações com o Estado de Israel, que seria algo muito grave para a perspectiva de emancipação da Palestina, seguindo um caminho aí que já foi adotado, né, pelo Egito, pela Jordânia, pelos Emirados Árabes, então abrindo um cenário de ainda mais isolamento. Esse jogo virou, e eu acho que é importante a gente colocar isso como um sintoma que precisa ser levado em consideração. Para que a Arábia Saudita precise fazer uma declaração como essa, reconhecer que existe um genocídio, o que conversa antes, né, com a sua posição de dizer que qualquer normalização depende da criação de um Estado palestino, é uma mudança na correlação de forças, não significa, né, que estejamos em um mar de rosas, a gente está vendo o quanto é difícil, o quanto é dura essa batalha, quantas vítimas e quanto horror a gente tem sofrido por esse enfrentamento ao sionismo, mas isso é um sintoma fundamental e, como o Mohamed estava colocando, a gente olhar também para o quanto esses governos das elites árabes aliadas ao Ocidente têm sido pressionados pelas suas populações, né? Ele deu um conjunto de exemplos, eu queria adicionar também o próprio Egito, né? A população egípcia tem bravamente buscado fazer protestos, se colocar em solidariedade à causa palestina, no enfrentamento ao Estado de Israel e buscar contrapor a essa lógica. Então, acho que essa declaração, para além, né, de uma expectativa, uma confiança que eu particularmente não tenho nenhuma no Bin Salman, eu acho que se trata de um termômetro importante de uma mudança na correlação de forças que deve ser observada. Pessoal, vamos para a última, pular a da África do Sul, pode ficar para a semana que vem, porque ela é permanente. Vamos ver a história do colega da USP. Depois eu queria só fechar com últimas notícias do front, que até dou a fonte posteriormente, tá bem? Claro. Campanha contra a expulsão de estudantes da USP pela defesa do povo palestino. 5 estudantes da USP enfrentam um processo administrativo disciplinar que pode resultar em expulsão por se posicionarem contra o genocídio do povo palestino. A ação disciplinar da USP baseia-se em um artigo do Regimento Geral da Universidade, aprovado durante a ditadura militar, que é amplamente considerado inconstitucional. Essa perseguição começou após uma assembleia estudantil em que foi debatida uma solicitação de apoio financeiro ao exército de Israel após o início da Operação Al-Aqsa, considerado pelos estudantes como uma afronta ao sofrimento palestino.
setores pró-Israel distorceram o sentido da fala de informe e iniciaram uma campanha de intimidação, levando à instauração do processo administrativo disciplinar. As acusações são vagas e questionáveis, sem caracterização do que constituiria suposto discurso de ódio ou qualquer individualização das condutas, criminalizando, inclusive, supostas denúncias de perturbação do ambiente acadêmico, atentado à moral e aos bons costumes e promoção de propaganda de caráter político. Denunciamos este processo como uma forma de perseguição política que visa silenciar movimentos de solidariedade ao povo palestino e reiteramos que se faz urgente a revisão democrática do regimento da USP, com participação de toda a comunidade acadêmica, para que a universidade se mantenha como um espaço de pluralidade e liberdade de expressão. Ser pró-Palestina não é antissemitismo. O manifesto em defesa dos estudantes da USP está disponível no endereço contraexpulsãodausp.com.br. Repetindo, contraexpulsãodausp.com.br. Comentários? Bom, vou começar aqui, né? Estão sendo acusados de atentado à moral e aos bons costumes, né? Os bons costumes de defender, né, um genocida? Os bons costumes de defender o expansionista, né? Não, gente, eles estão realmente invertendo, né, essa situação, né? Promoção de propaganda de caráter político, mas vem cá, toda universidade é formação intelectual, formação profissional, e tudo é política, né? Que universidade é essa do seu Tarcísio de Freitas? Que universidade é essa? É uma universidade manca, feita de pessoas vazias, sem cérebro para articular? A USP... Tarcisão martelada. É... Universidade sem política, escola sem política, mas tudo é política, né? Vamos tirar a política e vamos voltar à época das cavernas? A conversa civilizada ela é política, né? Gente, vamos assinar isso, vamos defender, né, quem defende a causa palestina, né? A universidade ela está se manchando, né? Então, assinar isso e a universidade rever sua posição vai fazer bem para a universidade, né? Existe uma grandeza quando se diz, opa, errei, vamos corrigir isso aqui. Então, eu, né, faço apelo ao reitor, né, que, né, volte, repense, né, que não é por aí, não é expulsão de manifestação, né, de denunciar o genocídio, de denunciar o sionismo, né? Que tem outro contraponto, que vem alguém defender o sionismo na universidade. Pronto, vai lá defender o sionismo, vai defender o genocídio, vai lá dizer que nem a torcida, vamos matar crianças para não ter mais escola. É isso a universidade que vocês querem? Que matem as crianças para não ter mais escola? É a universidade. A USP, olha, isso vai manchar demais a USP. Alguém mais a comentar? Queria rapidamente, assim, eu como uma defensora da universidade pública, fiz toda a minha trajetória de formação na universidade pública, fui professora da universidade pública aqui no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Norte também. Acho que esse é um caso muito emblemático, né? Quando estudantes da universidade pública se colocam contra o genocídio, eles estão realizando a função social da universidade pública, eles estão defendendo a sua razão de existência mais profunda, que é produzir conhecimento associado à solução dos problemas dos povos. E esse é um grande problema dos povos, é o problema dos povos do nosso tempo. Então, essa é a função social da universidade. Os estudantes, ao fazerem isso, estão defendendo a razão de ser da universidade, e eu acho que, claro, né, a cartada de reprimir qualquer manifestação nesse sentido, ela tem uma tentativa, um objetivo claro, que é uma tentativa de intimidar protestos, e eu só queria me somar, dizer que a nossa resposta a isso deve ser mais ato, mais solidariedade, uma defesa irrestrita desses estudantes que estão sendo perseguidos,
chamar atenção também para que isso não é um caso isolado. O Breno Altman, que é uma importante voz de denúncia do genocídio, ele está sendo perseguido também pela CONIB. O professor Salim Nasser foi também perseguido na FGV em São Paulo pela sua fala contundente, por todas as suas análises contra o genocídio cometido por Israel. São uma série de perseguições. A gente viu o que aconteceu nas universidades dos Estados Unidos com os estudantes que também colocaram seus corpos, vozes e lutas a favor da defesa do povo palestino. Então, eu acho que a nossa resposta precisa ser sempre mais mobilização, mais solidariedade, engrossar os movimentos de boicote, de desenvolvimento e sanções, porque isso é um sinal de que existe uma fragilidade do outro lado, que precisa se utilizar desse tipo de subterfúgio para tentar defender o indefensável, e isso só precisa ser um estímulo para a gente, para não parar e continuar engrossando as nossas manifestações. Aqui Júlia, rapidamente. Aqui no site, a Janete, ela disse, cadê a Uni? Cadê a Uni? Né? Hora da Uni participar disso aí, né? E a Sara diz, quem é o Breno Altman? Pergunta para o André Elasti quem é o Breno Altman. Aceita o debate com ele. Então, Mohamed, queria agradecer aqui ao quem está curtindo pelo canal da A Voz Trabalhadora. A Regina Alves mandou aqui um superchat para a gente, para ajudar na transmissão da galera, e outras pessoas também estão elogiando bastante aqui a presença da Leila em nosso programa. Valeu, pessoal. A gente tenta fazer o melhor, chamando pessoas, né, que estão comprometidas com a causa. Júlia? Tem o Luiz Cláudio também, André. Luiz Cláudio também contribuiu com o programa. Valeu, gente. Muito obrigada pela força. E só lembrando também, o pessoal pediu no chat para repetir, André, o endereço para assinar esse manifesto. Então, se puder reforçar, né, contra a expulsão da USP.com.br. Vai lá, André. O Manifesto em Defesa dos Estudantes da USP está disponível no endereço contraexpulsãodausp.com.br. Repetindo, contraexpulsãodausp.com.br. É isso, gente. Bruno, eu já vou passar a palavra, e também lembrando de fazer aquela chamada para a marcha do sábado, mas aí na sequência agora o Bruno apresenta aí para a gente. Isso. Vocês, por favor, na hora do fechamento, já me despeço agora com as notícias, façam uma convocatória para sábado de manhã, que a gente vai no G20 Social, Copacabana, 8 da manhã, tá? Vamos lá, então. Atualizadíssimo. Muito, muito, muito atualizado. A fonte é o Metrópolis, em língua portuguesa, pelo menos. Houthis atacam um porta-aviões dos Estados Unidos no Mar da Arábia. Além do porta-aviões USS Abraham Lincoln, também o grupo é ótimo, né? A organização militar Ansarullah diz ter atingido 2 contratorpedeiros dos Estados Unidos. A ação foi nessa terça-feira, 12 de novembro. O porta-voz da organização político-militar, que é o governo de fato do Iêmen, assumam isso. Yahya Sari afirma que o super porta-aviões de propulsão nuclear USS Abraham Lincoln foi um dos alvos de mísseis e drones no Mar da Arábia. Já no Mar Vermelho, 2 contratorpedeiros estadunidenses foram atingidos também, informou o porta-voz. Segundo a Marinha dos Estados Unidos, é a pior situação de guerra naval desde a Segunda Guerra Mundial que eles viram. Agora, queria agradecer aqui o trabalho Hercúleo não, que o Hércules é grego, não era persa, né? Trabalho siríaco, então, de Ciro, da Pérsia, do grande militante Roberto Calfá, a esposa dele, Natália Calfá, já esteve com a gente aqui no ar, que todo dia traduz e coloca notícias do front. Vamos lá, então? Notícias ao vivo, na sequência por ordem cronológica, tá? Ataque aéreo israelense tem como alvo a base de Al-Lailaki, em Darkie, em Beirute. Jatos de guerra sionistas realizam 2 ataques aéreos pesados em Haret Reik, em Darria, também em Beirute. Sirenes soaram em Nahariya por meio de infiltração de drones, segundo a mídia sionista, ou seja, houve esse drone libanês dentro do Estado sionista. Saldo de operação do Hezbollah. Desde o 1º de outubro, os ataques deixaram mais de 100 soldados sionistas a óbito e mais de 1.000 baixas e feridos. Só de tanque Merkava foram 43.
Resistência ataca a sala de reuniões das IDF no local Al-Abad. E pela segunda vez em Almanara com barragens de mísseis. 21h42. A resistência ataca a sala de reunião no assentamento Almanara com bombardeio de mísseis. 21h40. Resistência ataca a sala de reunião em Kirbet Almanara também. Sala de operação da resistência. Nossos combatentes surpreenderam as tropas inimigas em confrontos atrás de suas linhas de implantação. 21h28. Nossos combatentes dispararam barragens de mísseis contra a Palestina ocupada a partir da linha de fronteira. Apesar das falsas alegações israelenses de controlar aldeias fronteiriças libanesas, não controlam um palmo fora das fazendas Sheba, não controlam um palmo. A resistência tem todas as armas e equipamentos necessários para lutar contra o inimigo, segundo o porta-voz. 2 assentamentos, Almanara, Al-Makieh. Outro ataque aéreo da resistência, esquadrão de drones de combate contra os quartéis generais da Brigada Ramin, no quartel de Hunin. Alvos com precisão. O quartel-general da Brigada Ramin também foi destruído. Base logística da Companhia 146, no estado de Israel, na Palestina ocupada, também foi destruído. Barragem de míssil de precisão na base aérea de Haodrim, no sul de Haifa, também foi destruído. Aí tem homenagem às Forças Armadas Iemenitas. A mídia sionista relata a explosão de drone em área militar no sul de Haifa. A resistência ataca outra base aérea, Tel Nof, no sul de Tel Aviv. Mísseis de precisão atingiram alvo. Tem mais, tá? Ministério da Saúde libanês. Número de agressões sionistas. Meu Deus. 3.287 mártires, 14.222 feridos. A maioria são civis. E, por fim, aeroporto Ben Gurion, Tel Aviv, Palestina ocupada, fechado por meia hora hoje, em função de uma barragem de mísseis que vinha do Líbano. Hoje, em plena capital sionista. Essa guerra está muito longe de ser perdida. Muito longe. Eu posso acrescentar mais uma coisa? Beleza, me despeço por aqui, deixo com vocês. Haifa está vazia, né? Está se esvaziando, né? Colonos da Cisjordânia estão voltando para onde vieram, né? Dos países de origem, né? Colonos, os invasores, né? Que tentam importar e fazer os assentamentos, estão voltando aos seus países de origem, né? Então Israel, o Estado sionista está ficando inviável, como sempre foi inviável, e o esforço deles. Bom, gente, André Lobão, Júlia, Bruno, Leila, né? Muito bom, né, ter você aqui, Leila, fantástica, gostei demais, né? Gente, se não curtiu, né, a nossa live, curtam, compartilhem para mais pessoas, né, acompanharem, verem. Na próxima terça-feira estaremos aqui novamente, né? E é isso aí, né? Um abraço a todos, uma boa noite. Obrigada, Mohamed. Leila, fica à vontade para fazer o encerramento e as considerações. Obrigada, gente. Só queria agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Foi excelente ter esse espaço. Eu acho que a gente precisa justamente, queria parabenizar vocês pela iniciativa de ter um espaço como esse, de debate, de informação qualificada, e contem comigo, que eu puder contribuir, estou à disposição. Boa noite para todo mundo e muito obrigada mais uma vez. Você vai voltar logo. Obrigada, Lula. Então, essa edição do Oriente Médio em Revista fica por aqui. Esperamos vocês em nosso próximo episódio aqui no canal. E o nosso programa conta com produção técnica e jornalística de Alan Camargo, André Lobão, Bruno Lima Rocha, Christopher Dallalana, Juan Carvalho e Júlia Caldas. E contamos também com a participação de Mohamed Ali, do Comitê pela Paz na Palestina contra o Apartheid. Aproveitamos para convidar você que nos assiste a curtir e compartilhar nosso programa em suas redes sociais e também deixar o seu like no vídeo desta transmissão. E quem quiser colaborar com o programa, nosso Pix vai aparecer aí na tela, está aí no QR Code. É importante dizer que o Oriente Médio em Revista é transmitido de forma simultânea nos seguintes canais: Oriente Médio em Revista, O Coletivo, A Voz Trabalhadora, GGN e Canal da Geopolítica. E também Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, e aos sábados, no canal da revista Fórum.
Oriente Médio em Revista é uma realização do Instituto Cultura, Comunicação e Educação Popular, o ICEP. Até a próxima. Um abraço. Obrigado. Oriente Médio em Revista. Um panorama do noticiário sobre o que acontece nos países da região. Apresentação de Júlia Caldas e André Lobão. Comentários de Bruno Lima Rocha. Ao vivo, no canal do jornal O Coletivo no YouTube.